Você continua ouvindo a leitura da Palavra de Deus. Estarei gravando agora o capítulo 15 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 29, que diz assim: a segunda multiplicação dos pães e peixes. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo a um monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos, e os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenho compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleça no caminho. E os seus discípulos disseram-lhe: donde nos viriam no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tendes? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobejou 7 cestos cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. O fermento dos fariseus. Mateus, capítulo 16. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que lhes mostrasse algum sinal do céu. Mas ele, respondendo, disse-lhes: quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. E passando seus discípulos para outra banda, tinham-se esquecido de fornecer-se de pão. Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não nos fornecemos de pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, homens de pequena fé, sobre o não vos terdes fornecido de pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantastes? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantastes? Como não compreendestes que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardasseis do fermento dos fariseus e saduceus? Então compreenderam que não dissera que se guardassem do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. A confissão de Pedro.
Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então mandou aos seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Amém. Eu quero comentar aqui sobre o versículo que Jesus disse em Mateus capítulo 16, versículo 18, quando Jesus disse: Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando o Senhor Jesus disse esta pedra, ele estava se referindo a esta pedra, ele, Jesus. Se ele dissesse sobre essa pedra, ele estaria se referindo ao apóstolo Pedro. Mas ele disse sobre esta pedra, sobre ele mesmo, porque Jesus estava ali conversando com Pedro, quando Pedro disse no versículo 16 do capítulo 16 de Mateus, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus continua o diálogo com Pedro, e Jesus respondendo disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele estava dizendo sobre eu mesmo, sobre Jesus, ele estava se referindo à pessoa dele, e há uma interpretação errada que Jesus estava dizendo sobre Pedro, ele ia edificar a igreja dele. Então fica bem claro isto, que o pronome que Jesus usou sobre esta, sobre ele, Jesus, a igreja é edificada sobre Jesus, porque Jesus é a rocha. Pedro ele é frangalho de pedra, ele era, vamos dizer assim, farelinho de pedra, e Jesus é a rocha. E aqui, quando no versículo 23 do capítulo 16, que Pedro, no capítulo 22 do capítulo 16, que Pedro chama Jesus à parte e começa a repreender Jesus, tentando desviar o Senhor Jesus do caminho da cruz para o propósito pelo qual ele veio ao mundo, morrer, ser crucificado pelos nossos pecados. E ali naquele momento o Senhor Jesus disse: Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então nós precisamos sermos vigilantes, prudentes com as nossas palavras, com aquilo que nós estamos falando, ministrando, porque através dos nossos lábios nós podemos dizer palavras de maldição, de desânimo e desviar alguém do caminho do qual o Senhor Jesus está direcionando.
Jesus veio para morrer e não para desistir. Por isso ele não desiste de você. Deus te abençoe.